Olá, amigos. Muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é dia 17 de abril de 2021. Há exatos 5 anos, era um domingo, mas era o dia 17 de abril, teve lugar em Brasília, na Câmara dos Deputados, um dos acontecimentos mais vergonhosos de toda a história do Brasil. Naquele dia realizou-se a sessão da Câmara dos Deputados sob a presidência do então líder máximo daquela casa legislativa, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que hoje se encontra em prisão domiciliar, esteve preso nos cárceres de Curitiba, a sessão que definiu pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Aquilo foi um dos momentos do golpe de Estado que ocorreu em nosso país, que teve início em um dia de outubro de 2014, quando a Dilma venceu as eleições contra o tucano, reacionário, direitista, neoliberal Aécio Neves, e ele e sua turma do PSDB, incluindo Fernando Henrique Cardoso e outras figuras execráveis da vida política nacional, eles decidiram questionar o resultado das eleições, e o Aécio Neves, na época, candidato derrotado, na época ele disse: a Dilma não vai governar. Então eles começaram a montar toda uma engrenagem golpista, e como revelou o próprio Eduardo Cunha, depois, num livro que ele acaba de lançar, nessa engrenagem golpista estiveram envolvidos, além dos caciques do PSDB, entre eles e na chefia deles, o Aécio Neves, mas estiveram envolvidos também o então vice-presidente da República, traidor-mor do país, e Rodrigo Maia, dirigente do DEM, que depois veio a ocupar importantes cargos na República, inclusive de presidente da Câmara dos Deputados até recentemente. Então, eu abro o programa de hoje, que é um programa dedicado às questões internacionais e às questões geopolíticas, invocando este acontecimento da vida nacional, porque foi exatamente a partir dali que ocorreram sucessivos acontecimentos que levaram o Brasil à tragédia em que ele se encontra do ponto de vista sanitário, social, econômico e político, porque o golpe contra Dilma foi seguido depois pela prisão do presidente Lula. No meio disso, nós tivemos o governo desastroso do Michel Temer, que foi um governo golpista, um governo entreguista, um governo de direita, que foi coadjuvado por Rodrigo Maia e pelo PSDB e todo esse núcleo reacionário do MDB, e, na sequência disso, houve a eleição do Jair Bolsonaro, chefiando, portanto, a partir disto, um governo de extrema-direita, e para essa eleição concorreram todos os agentes políticos da direita brasileira, inclusive aqueles que hoje dizem que não são de direita, são de centro, e que se pretendem líderes de uma fictícia frente que seria capaz de derrotar o Bolsonaro, ao invés de uma frente verdadeiramente democrática, popular, nucleada pelas forças progressistas e de esquerda. Nós vamos falar nisso. Por que que nós invocamos essas questões num programa dedicado à política internacional? Exatamente pelo impacto geopolítico que o golpe do Brasil teve, porque desarranjou as relações políticas que o Brasil tinha estabelecido na América Latina e no mundo. Sob os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, o Brasil se tornou um protagonista de peso da vida latino-americana e mundial. E é por isso que nós trazemos à tona não só a recordação do dia 17 de abril, como, e já vamos puxar aqui uma matéria para compartilhar com vocês e iniciar a nossa conversa de hoje, é por isso também que nós colocamos como um ponto central da nossa conversa hoje este tema de que
o Lula se torna livre e, a partir da libertação do presidente Lula, não só a libertação da prisão, mas a libertação do presidente Lula das condenações de que ele foi vítima, que o levaram a uma prisão injusta e que cassaram temporariamente os seus direitos políticos. Com o resultado da última quinta-feira da votação no Supremo Tribunal Federal sobre a anulação de todas as sentenças e todas as acusações e até mesmo das investigações que foram conduzidas pelo juiz parcial, pelo juiz suspeito, pelo juiz que se mancomunou com o Ministério Público e procuradores que não tinham a menor responsabilidade social, o menor compromisso com a justiça, o menor compromisso com a democracia. Então, o Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira, de uma vez por todas, liquidou essas sentenças, liquidou essas investigações, liquidou as condenações, e, a partir deste resultado, o Lula se tornou livre também para se candidatar à presidência da República, se essa for a sua deliberação e se for a deliberação do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e se essa for a deliberação dos partidos que tradicionalmente marcham aliados com o presidente Lula e marcharam aliados também com a presidenta Dilma, nomeadamente o PCdoB. Agora o PSOL está se apresentando também como força de apoio para uma eventual candidatura do presidente Lula. Então, se for esta a decisão do Lula, do seu partido e dos partidos que tradicionalmente têm marchado com ele, nós teremos, então, um outro cenário político no nosso país. E isto não deixará de ter repercussões imensas na geopolítica, no plano regional latino-americano e no plano mundial. Eu vou puxar aqui uma outra notícia para a gente dar sequência a este nosso raciocínio. Vamos aqui compartilhar mais uma notícia com vocês que está ligada a essa questão do presidente Lula, da recuperação dos seus direitos políticos e, portanto, do novo cenário político que se forma em nosso país a partir destes episódios. Nós publicamos, tal como outra notícia que eu acabei de compartilhar, publicamos essa notícia: Lula é candidato e favorito à presidência da República, é uma matéria do companheiro Renato Rovai, que foi publicada no seu site, que é a revista Fórum, e o site Brasil 247 também publicou na última sexta-feira, ontem. E o artigo chama atenção para esse aspecto incontornável da vida política brasileira, que no caso, o autor afirma, Lula é candidato, e sendo candidato, ele é favorito à presidência da República. Eu acho que isto é realmente um fato incontornável. A dúvida que fica no ar, obviamente, porque o próprio Lula ontem deu uma declaração de que ele estaria disponível para discutir se é o caso de que outras forças da esquerda apresentem uma candidatura. Ele não está fechado, mas é claro que ele afirma que tem precedência por conta dos altos índices de popularidade e mesmo de preferência eleitoral de que ele desfruta, haja vista as últimas pesquisas que saíram, que mostram que ele não só leva no primeiro turno, como no segundo turno ele ganha de goleada, de 52 a 37, algo assim, contra o eventual adversário do segundo turno, que seria, de acordo com as pesquisas, o Jair Bolsonaro, representando a extrema-direita. Eu, na minha opinião, acho que é inevitável que haja uma polarização política no país e que essa polarização seja este cenário. De um lado, o presidente Lula e, de outro lado, o Bolsonaro. Claro que a gente não pode, há mais de um ano de antecedência, a gente não pode cravar previsões, mas essa é uma tendência incontornável da vida política brasileira e é o provável cenário eleitoral. Nós já discutimos aqui, em outras ocasiões, quando
saíram os primeiros sinais de que isto iria acontecer, de que o Lula ficaria com os direitos políticos resgatados, foi quando o ministro Fachin proferiu a sua decisão liminar em caráter monocrático, o que agora foi confirmado pelo colegiado da Corte. Já então, era o começo de março, era o dia 8 de março, já então nós chegamos a fazer 2 ou 3 programas destacando o impacto geopolítico deste novo cenário. E, de fato, haverá uma movimentação que equivale ao movimento de placas tectônicas, caso o Lula seja candidato e vença as eleições em 2022. Essa movimentação de placas tectônicas no cenário latino-americano. E acho também que isso terá uma repercussão muito impactante no quadro geopolítico internacional. O Brasil não é um país qualquer, o Brasil é um país importante, um país que tem peso, e no período em que foi governado pelas forças democráticas populares, progressistas e de esquerda, primeiro sob a liderança de Lula e depois sob a liderança da presidenta Dilma, o Brasil foi um protagonista de destaque na formação deste cenário mundial, que todo mundo chama um cenário de formação de um mundo multipolar. E é óbvio que, se o Lula for candidato e se vencer as eleições em 2022, isto vai acontecer de novo em um outro patamar, porque hoje nós temos, vamos tratar disto daqui a pouco, temos um cenário internacional em que se movimentam atores da maior envergadura num ambiente de grande rivalidade, de grande disputa e de grande tensionamento a partir das ações desenvolvidas pelo imperialismo estadunidense. Então, num mundo como este, em que aparecem como protagonistas fundamentais a China socialista, a Rússia, que não é socialista, mas é um país que se comporta de maneira autônoma, de maneira autodeterminada, de maneira afirmativa da sua soberania nacional, nesse cenário aí, um Brasil fortalecido por um governo de esquerda, ou pelo menos um governo liderado pela esquerda, isso vai influir decisivamente no cenário internacional. Os Estados Unidos estão com uma nova administração, a administração democrata do presidente Joe Biden, derrotou a extrema-direita, que foi o antigo presidente Donald Trump, mas, em termos de política externa, não deu ainda nenhum passo no sentido do multilateralismo, no sentido de aceitar a multipolaridade, no sentido de fomentar o diálogo com outros países, no sentido de respeitar o direito internacional, no sentido de fazer prevalecer os métodos diplomáticos. Ao contrário, o imperialismo estadunidense só dá sinais de que quer tensionar o ambiente político internacional. O surgimento de uma força da envergadura do Brasil sob um governo democrático, progressista, social, comandado pela esquerda, o Brasil vai se somar às forças progressistas mundiais que lutam pela paz, que lutam por relações corretas entre países, que lutam para que os países não sejam tratados uns superiores e outros inferiores. Não, para que todos os países sejam tratados em pé de igualdade. Então, o Brasil vai se somar. Eu não tenho a menor dúvida, caso o Lula se candidate e vença, o Brasil vai se somar ao concerto das nações progressistas que lutam pela sua autonomia e sua autodeterminação. É claro que muita coisa vai acontecer no cenário político nacional, mas essa perspectiva geopolítica precisa ser oferecida, porque nós vivemos hoje uma situação de vexame nacional. O governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro é prejudicial aos interesses nacionais, porque mutila a democracia, porque vilipendia os direitos do povo brasileiro,
porque se comporta como um governo genocida na questão da pandemia e também porque é um governo que se conduz de maneira agressiva em relação aos países vizinhos, aos países da região, que são países, alguns deles, que insistem em afirmar a sua soberania nacional e a sua perspectiva revolucionária, nomeadamente a Venezuela e Cuba. O Brasil, reiteradamente, o governo do Bolsonaro reiteradamente faz ameaças à soberania nacional da Venezuela. Não nos esqueçamos que no começo deste governo, em 2019, o Brasil se incorporou a uma operação golpista na Venezuela, acolheu aquele presidente fake, aquele Juan Guaidó, legitimou aquela autoproclamação de que aquilo era um governo interino, um governo provisório na Venezuela. Até hoje, o Brasil está apoiando essa farsa. Esse João Guaidó foi recebido aqui no Palácio do Planalto para a indignidade da presidência da República Brasileira como instituição. Um presidente da República Federativa do Brasil jamais poderia enxovalhar a instituição Presidência da República recebendo um presidente fake, como é esse autoproclamado João Guaidó. O Brasil se tornou um país ativo nesse chamado Grupo de Lima, que é uma falsidade de organização internacional, um grupo de países que foi criado para fomentar crises na Venezuela. E pior do que tudo, o governo brasileiro, o ano passado, elaborou uma nova política de defesa nacional em que retira o escopo pacifista da política de defesa nacional. Nos anos dos governos Dilma e Lula, o Brasil teve uma política nacional de defesa que afirmava o caráter pacífico da nossa política externa e das nossas Forças Armadas. Eles retiraram esta referência e passaram a fazer insinuações de que o Brasil poderia participar de conflitos na sua circunvizinhança, numa atitude muito errada do ponto de vista estratégico das Forças Armadas, porque desonra também as tradições pacifistas do Brasil, que somente em 2 ocasiões foram rompidas. Uma na Guerra do Paraguai, quando nós participamos de uma agressão contra um país amigo, um país irmão. Eles não admitem isso, mas foi. O Brasil cumpriu um papel lá com a chamada Tríplice Aliança, um papel de país genocida em relação a um país vizinho, e a outra vez foi depois do golpe de 64, quando o Brasil participou daquela expedição militar contra as forças democráticas da República Dominicana, a mando do imperialismo estadunidense. Mas, em geral, o Brasil se comportou de maneira pacífica e não se imiscuiu nos assuntos internos de outros países da vizinhança, muito menos em assuntos militares. Então, essas propensões agressivas do país em política externa, elas podem saltar pelos ares, elas podem se transformar em pó e cinza, caso nós consigamos reverter esta situação de vexame nacional em que estamos vivendo. Além do fato de que, sob um governo progressista, na eventualidade do Lula vir a ser candidato e vencer as eleições, o Brasil voltaria a se incorporar à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos de maneira integradora, de maneira fomentadora do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento social, para ter também uma política comum de defesa, para reafirmar o princípio de que a América Latina é uma região de paz, como essa comunidade de países latino-americanos e caribenhos já proclamou. Então, o mundo e a América Latina só têm a ganhar caso haja uma reversão no sentido progressista do quadro político nacional. E essa reversão pode sim estar na mão do presidente Lula. E o Lula, naturalmente, é um líder credenciado para formar em torno de si e em torno da sua candidatura uma ampla frente democrática.
Porque é falsa a tese de que se o Lula for candidato, a frente se estreita. É falsa a tese de que somente as forças de esquerda poderão apoiar o Lula, não. O Lula já demonstrou, liderando dois governos, e ainda mais os outros dois, em que quem liderou foi a presidente Dilma, mas Lula era um protagonista de peso como dirigente político nacional, uma ampla coalizão de forças. Então, a candidatura do Lula tem, sim, possibilidades de criar em torno de si uma ampla frente democrática, patriótica, progressista, com uma plataforma, óbvio, com um programa de governo progressista, porque não se trata de fazer uma frente ampla para rebaixar bandeiras, para conciliar com as classes dominantes, para conciliar com o imperialismo, para fazer concessões lesivas à soberania nacional e aos direitos do povo, não. É uma frente ampla, sob a direção da esquerda, capaz de fazer o país avançar, de fazer o povo conquistar direitos, de fazer com que o povo tenha protagonismo, os trabalhadores tenham protagonismo na vida nacional. E, para isso, evidentemente, o Brasil precisa ter, nesta frente e nesta candidatura, o Brasil precisa ter a esquerda unida. E aí estão os papéis protagonistas de partidos como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o PSOL e outros partidos de centro-esquerda que aceitem se incorporar a esta articulação de forças com raiz democrática e popular. Então, eu continuo insistindo em que esta mudança potencial, o povo brasileiro tem todas as condições, todas as potencialidades de promover esta mudança. Então, esta mudança potencial terá impactos fortes no Brasil, na América Latina e no mundo. Dito isso, meus amigos, eu vou mudar de assunto e vou tratar sobre temas ligados à nossa querida América Latina. Então, eu vou aqui compartilhar uma notícia muito importante que nós demos também essa semana. Nós demos, na verdade, essa notícia ontem, mas é sobre um acontecimento da maior significação política e ideológica. Então, aqui diz, começa nesta sexta-feira o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba. Então, começou ontem o Congresso, o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba. Primeiro, quero registrar que começou numa data histórica para Cuba e a América Latina. Em 16 de abril de 1961, os Estados Unidos mobilizaram mercenários que foram pagos e armados para invadir Cuba. É o famoso episódio da invasão da Playa Girón, ou, em bom português, Praia Girón. E, naquele episódio, esse episódio da invasão foi precedido de bombardeios aéreos sobre Havana, e o comandante eterno da Revolução Cubana deslocou um dispositivo para a região onde os mercenários tentaram fazer a invasão, comandou as operações militares para rechaçar esta invasão, tornou-se, as forças cubanas, as forças da Revolução Cubana tornaram-se vitoriosas, conseguiram expulsar e vencer o inimigo. Nesta ocasião, naquela data, 16 de abril de 61, o comandante Fidel Castro se proclamou como um líder marxista-leninista, se proclamou como um líder comunista marxista-leninista e proclamou o caráter socialista da Revolução Cubana. Isto é um marco histórico, isso é uma virada de página, isso é uma continuação num novo nível da Revolução Cubana, que tinha sido vitoriosa em 1º de janeiro de 59, como uma revolução democrática que derrubou a ditadura do Fulgêncio Batista, uma revolução patriótica, porque estava voltada para construir um país soberano, uma revolução que tinha um caráter social acentuado,
portanto, com uma grande vocação para promover a justiça social, como de fato começou a fazer. E na evolução desta revolução, um pouquinho mais de 2 anos depois, exatamente em abril de 61, esta revolução, pelas palavras do seu comandante, proclama o seu caráter socialista. Isto marcou uma época e isto marcou um grande avanço na Revolução Cubana. E Cuba se mantém desde sempre, desde então, como um país socialista e, reiteradamente, o governo cubano e a sua vanguarda revolucionária, o Partido Comunista de Cuba, tem reafirmado o caráter socialista da Revolução Cubana, o caráter socialista do seu sistema político, econômico e social. É com esta afirmação que os cubanos iniciaram o 8º Congresso do Partido Comunista ontem. E o Congresso do Partido Comunista tem alguns pontos essenciais que eu vou resumidamente aqui apresentar para vocês. No dia a dia, nós vamos ir publicando aqui no site Brasil 247 e na quarta-feira, no programa que eu faço na TV 247 com o Legênio Miran, nós vamos comentar os resultados. Então, vamos publicando as notícias, mas eu quero adiantar aqui alguns pontos, sinteticamente. Primeiro, o 8º Congresso do Partido Comunista de Cuba vai reafirmar o caráter socialista do sistema político, econômico e social de Cuba. Ninguém se faça ilusões sobre isso, porque há muitas especulações. Há muita gente que pensa que Cuba está promovendo determinadas mudanças no seu modelo econômico. Na verdade, são aperfeiçoamentos do modelo econômico e que isso representaria um desguarnecimento, significaria a vulnerabilidade, significa abrir um flanco para o capitalismo. Não. A vanguarda política do povo cubano, que é o Partido Comunista de Cuba, já disse: Cuba é e continuará sendo um país socialista. Então, não adianta ilusões sobre isso. Mesmo na esquerda, existem setores que sonham em que Cuba se tornasse um país social-democrata, em que o Partido Comunista de Cuba se tornasse um partido social-democrata. Eu me recordo que, na época, aí por volta do ano de 1990, no auge da derrocada dos países socialistas, no leste europeu e na União Soviética, batalhões de jornalistas se hospedaram ali no hotel Habana Libre, no centro de Cuba. E esses jornalistas todo dia anunciavam: vai cair a última pedra do dominó. Eles esperavam que a última pedra do dominó fosse Cuba e que esta última pedra do dominó fosse cair. E Cuba não caiu. E, naquela altura, o comandante Fidel Castro convocou uma coletiva de imprensa e ele disse isto: Cuba não vai cair, nós vamos resistir. E o bloqueio estadunidense é feito para derrubar a Revolução Cubana, o socialismo cubano, para forçar uma mudança do sistema político, econômico e social de Cuba, através do estrangulamento da economia cubana, através da inviabilização das políticas sociais de Cuba, na vã ilusão de que isto criaria um ambiente de mal-estar social e que esse mal-estar social se tornaria uma espécie assim de base objetiva para uma contra-revolução vitoriosa. Eles continuam o bloqueio, vem presidente, sai presidente dos Estados Unidos, o bloqueio não desaparece e também não desaparece o sistema socialista cubano. Então, eu me lembro que, naquela ocasião, o Fidel dizia: imaginem ustedes, se um belo dia, e tem muita gente que quer isto, nós chegássemos aqui de público e proclamássemos que o Partido Comunista de Cuba resolveu mudar de nome e se transformar num Partido Social-Democrata de Cuba. Ele disse: isso não vai acontecer. O Partido Comunista de Cuba continuará um partido comunista e continuará dirigindo um país socialista. Além da reafirmação desse caráter, é óbvio
que os cubanos estão promovendo importantes aperfeiçoamentos no seu sistema econômico. E entre esses aperfeiçoamentos está a criação de condições objetivas para que a economia cubana se abra mais, para que a economia cubana crie melhores condições para participar do comércio internacional e para atrair capitais estrangeiros e para facilitar o surgimento de empreendimentos privados internos, porque a combinação dessas medidas, e são múltiplas medidas que os camaradas cubanos estão tomando, a combinação dessas medidas promove o desenvolvimento das forças produtivas, dinamiza o funcionamento da economia, e isto promove o desenvolvimento material do país. E o desenvolvimento material do país repercute, obviamente, no bem-estar do povo. E o bem-estar do povo vai repercutir também no fortalecimento da sua consciência política e ideológica, na medida em que tem um partido lúcido, um partido de combate, um partido unido, que sabe o que quer, sabe aonde quer chegar. E esse partido conta com uma rede de organizações populares, de organizações políticas, de organizações sociais, da juventude, das mulheres, dos intelectuais e artistas, escritores, dos pequenos agricultores, e, quiçá, terá também dos pequenos empresários, dos empreendedores cubanos, enfim. É um partido que está intrinsecamente ligado ao povo e que se orienta por uma ideologia muito interessante, a maneira como os cubanos apresentam o caráter ideológico do partido. Eles dizem é um partido marxista-leninista que incorpora o ideal patriótico martiano, que é do José Martí, o grande prócer da independência cubana, de finais do século XIX, um homem que organizou o que eles chamam a guerra necessária contra o colonialismo espanhol e que inspira todas as gerações posteriores de cubanos na luta pela afirmação da soberania do país. Então, o ideal martiano, que se enlaça, portanto, com as aspirações nacionais do povo cubano, e o que os camaradas cubanos chamam a prédica do Fidel Castro, a prédica do comandante Fidel Castro. Em que consiste? A prédica do comandante Fidel Castro são exatamente as contribuições que ele deu com inúmeros dos seus escritos, reflexões, discursos, em que está ali contido um tesouro imenso, um tesouro valiosíssimo de contribuições teóricas sobre o processo de construção do socialismo num país que tem as características que tem Cuba. De modo que, na experiência viva do Partido Comunista de Cuba, no processo de direção da Revolução, se mesclam esses fatores ideológicos. O marxismo-leninismo, o pensamento de José Martí e a prédica, que é também o pensamento do comandante eterno da Revolução Cubana, que é o comandante Fidel Castro. Então, esse é o Congresso do Partido Comunista de Cuba, ele vai até o dia 19, segunda-feira, e nós não temos ainda detalhes, mas as informações que circulam dão conta de que, neste Congresso, o partido vai fazer uma espécie assim de substituição geracional também, e o comandante atual do partido, o primeiro secretário do partido, o general de exército, Raul Castro, que está à frente do partido, que é o dirigente máximo do Partido Comunista Cubano, que já se retirou da presidência da República, tinha passado a presidência da República para o atual presidente, o presidente Miguel Dias-Canel. As informações que circulam é que o comandante, primeiro secretário do partido, Raul Castro, vai se retirar dessas funções, mas nós não sabemos ainda como será feita a substituição e quem será o substituto do líder máximo atual da Revolução Cubana, que é o general de exército Raul Castro. Dito isso, meus amigos, eu quero abordar um assunto de interesse latino-americano também, que é o seguinte: no dia 19, segunda-feira,
19 de abril, transcorre o Dia Internacional da Solidariedade com a Venezuela Bolivariana. Nesse dia, ações de solidariedade com a Revolução Bolivariana se realizam em todo o mundo. Entre essas ações, eu quero destacar uma transmissão que ocorrerá no domingo, dia 18, na véspera, portanto é amanhã, é uma transmissão, o que o pessoal chama aí de live, né? Promovida pelo COSI, o Comitê de Solidariedade Internacional da Venezuela, e que contará com a presença da presidenta do Conselho Mundial da Paz, a companheira Socorro Gomes, que vai fazer um pronunciamento sobre o tema da solidariedade internacional com a Revolução Bolivariana. Participará também um membro do secretariado do Conselho Mundial da Paz e participará o Comitê pela Paz dos Estados Unidos da América. Portanto, é um enlace e certamente que é aguardada a presença também de importantes conselhos da paz de outros continentes, da própria Europa. Nós temos notícia de que o Conselho Português pela Paz e a Cooperação participará, e outros conselhos da paz europeus e latino-americanos e norte-americanos vão participar. Então, toda a força à Revolução Bolivariana, todo apoio, toda solidariedade, sob a égide do pensamento do eterno comandante também da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, que dizia: vivemos a época do anti-imperialismo. Então, apoiar a Revolução Bolivariana é cultivar os valores anti-imperialistas que esta revolução concretiza e é fomentar as lutas pela emancipação dos povos e pela paz mundial. Então, êxitos ao povo venezuelano no transcurso do dia 19 de abril, Dia Internacional de Solidariedade com a Venezuela. E certamente que nesta data estará em preparação o Congresso Bicentenário dos Povos, que se realizará a partir de Caracas, de 21 a 24 de junho deste ano. Eu já comentei sobre isso aqui da vez passada. E destaco ainda, por falar na Venezuela e da solidariedade com a Venezuela, a urgência de se pôr fim ao bloqueio à Venezuela, às sanções unilaterais, cruéis, contra o povo venezuelano que foram impostas pelo imperialismo estadunidense. Sanções estas que prejudicam o desenvolvimento econômico e social do país e prejudicam a luta contra a pandemia da Covid-19, porque o país fica sem acesso aos recursos que são próprios e que serviriam para adquirir as vacinas, mas recursos esses que estão bloqueados, que a Venezuela está impedida de utilizar, porque o imperialismo estadunidense não permite. Dito isso, meus amigos, e engatando um tema no outro, eu quero destacar essa informação que publicamos também ontem no site Brasil 247. Conselho Econômico e Social da ONU debate sobre o acesso equitativo à vacina contra a Covid-19. Se trata do seguinte: mais de 90% das vacinas do mundo foram assambarcadas pelos países ricos, Estados Unidos, Canadá, países europeus. Apenas 2% das vacinas do mundo, das doses existentes hoje no mundo, foram para a África. Países da Ásia também estão sem acesso. Países aqui latino-americanos com pouco acesso. O Brasil é esse descalabro, sendo que o Brasil é porque também o governo genocida se recusou a adquirir as vacinas em tempo hábil. E se não fossem as iniciativas aqui, no estado de São Paulo, do Instituto Butantan, e a parceria que fez com a China, e nós estaríamos sem vacina praticamente nenhuma, porque a outra vacina, a AstraZeneca, a produção dela é muito limitada e a importação dessa vacina foi muito limitada também. Então, está de parabéns o Conselho Econômico e Social da ONU,
que é formado por entidades sociais, entre elas o SEBRAPAZ, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, através do Conselho Mundial da Paz, que tem um assento no ECOSOC. Então, está de parabéns o ECOSOC da ONU por promover este debate e por fomentar esta reivindicação da distribuição equitativa das vacinas. Esse apelo tem sido reiterado pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros Adhanom, e tem sido também formulado insistentemente pelo secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres. Então, é preciso que os países, povos e governos tomem providências no sentido de promover a distribuição equitativa das vacinas. Eu vou aqui para a reta final do nosso programa, destacando, eu vou compartilhar na sequência 3 notícias e vou fazer um comentário unificando todas elas. Então, as notícias são as seguintes, todas elas publicadas aqui no site Brasil 247. Na verdade, são 2 notícias. Uma está aqui, é um assunto recorrente em nossos programas, e diz aqui: Biden sanciona a Rússia e diz que está pronto para tomar novas medidas contra a Rússia, certamente. E tem uma outra notícia aqui que eu quero compartilhar, que vai numa mesma direção, só que em vez de ser contrária à Rússia, é uma notícia contrária à China, que diz o seguinte: relatório da inteligência, entenda-se, espionagem dos Estados Unidos, diz que a China é a maior ameaça para o país e para o mundo. Então, nós temos aqui 2 notícias que falam do seguinte: mais uma vez, o governo Biden, que disse que vai fomentar o multilateralismo, mais uma vez o governo Biden mostrando a que veio em termos de política externa. Vem para fomentar o unilateralismo, vem para fomentar a luta pela primazia dos interesses imperialistas estadunidenses no mundo. E o faz através de uma estratégia que ele próprio não faz segredo sobre isso, que é a estratégia, como ele diz, de contenção estratégica da Rússia e da China. Os Estados Unidos percebem que a Rússia e a China, na medida que são países que emergem na ordem internacional como países assertivos, como países soberanos, como países que não se submetem aos ditames daquele imperialismo estadunidense, como países que sabem o que querem em termos de seu desenvolvimento nacional, em termos da proteção dos direitos das suas populações, o direito ao desenvolvimento, o direito à ascensão social. Países que, exatamente por conta disso, lutam por uma ordem internacional equânime, equilibrada, a China chega a dizer, pelo desenvolvimento compartilhado de toda a humanidade, por um futuro assim. Então, por conta disso, os Estados Unidos consideram que esses países são alvos, são inimigos e que devem ser hostilizados. Por conta disso, os Estados Unidos, não só através da sua espionagem, porque quando os Estados Unidos falam relatório da inteligência, não é da inteligência, é da espionagem americana. Eles colocam isso, que a China é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e do mundo. É a mesma coisa que dizia aquele Mike Pompeo, que foi o secretário de Estado do Trump. Ele dizia: a maior ameaça à democracia no mundo vem da República Popular da China e do Partido Comunista da China. Então, eu penso que a luta por um mundo equilibrado passa pela rejeição a tais princípios, a tais políticas. E como disse o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov,
não se pode aceitar que um país queira se comportar em relação ao outro de maneira arrogante, com superioridade, achando que ele é o tal, ele é o maior, ele é o superior, e o outro é um país menor que deve ser obediente aos seus ditames. Por isso que é algo assim contraditório, eu comentei isso ao longo da semana, no programa, na nossa participação diária ali no Bom Dia 247, que fazemos com o editor do nosso site, da TV 247, o Leonardo Atush, e comentei também no programa O Mundo Como Ele É, da quarta-feira, que fazemos com o Lejane Miran, eu comentei que via com bons olhos o anúncio que foi feito pelo Biden de uma reunião que ele estaria preparando com a Rússia, com o presidente Putin. Então, ele telefonou para o Putin e disse, não, vamos dialogar, vamos nos reunir, vamos pôr os problemas na mesa. Mas isso foi na terça-feira. Nos dias subsequentes, o que nós vimos foi isso. Os Estados Unidos anunciando sanções contra a Rússia, expulsando diplomatas russos. Os Estados Unidos ordenando manobras militares no Mar do Sul da China. E os Estados Unidos manipulando a Organização do Tratado do Atlântico Norte para mobilizar tropas, 40 mil soldados e armamentos pesados para a fronteira da Ucrânia com a Rússia, mostrando que a estratégia deste braço armado do imperialismo, que é a OTAN, a estratégia principal dessa organização militar multilateral, daquela chamada Aliança Atlântica, que é entre os países banhados pelo Atlântico Norte, mas que se ampliou muito, a estratégia deles é atacar a Rússia. E a estratégia dos Estados Unidos, com aquele quarteto que ele criou na Ásia, é atacar a China, através de fustigações ali no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. Então, fica feito esse registro, porque nós condenamos esse tipo de política externa que se opõe aos interesses dos povos de todo mundo, põe em ameaça, põe em risco a segurança internacional e constitui uma ameaça à paz mundial. Vou concluir, meus amigos, com uma informação, permitindo-me aqui fazer uma, digamos assim, como se diz aí na gíria, fazer um comercial. O professor Legione e eu estamos lançando um livro intitulado Conflitos Internacionais no Mundo Globalizado. O livro vai estar em circulação já agora, a partir da próxima semana, ou da última semana de abril, e é um livro que trata de assuntos geopolíticos, trata de política e relações internacionais, e tem muito a ver com o trabalho que nós fazemos aqui no site Brasil 247 e no canal da TV 247, por isso que nós nos sentimos à vontade de compartilhar esta informação com os amigos que fazem parte da comunidade 247. Colocamos o livro à disposição, depois eu vou apontar aqui, já está, aliás, apontado aqui no site, no chat do nosso programa, as indicações para contato com a editora, um link para que vocês acessem a editora, aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro e até mesmo em participar conosco de lives, de conferências, de seminários sobre política internacional. Aquelas entidades que tiverem interesse, é só manter o contato. Então, era isso. Esse era o recado que eu tinha para dar por esta semana. Vou me despedindo, desejando a todos um ótimo fim de semana, uma ótima semana também, e o compromisso de um novo encontro marcado aqui, segunda-feira, no Bom Dia 247, às 7 da manhã, quarta-feira, O Mundo Como Ele É, às 10 da manhã, e no próximo sábado, esse nosso programa, que já é habitual, A Semana no Mundo, e com isso eu me despeço, deixando um abraço a todos. Muito obrigado e até a próxima.